Boa noite. Eu tava falando pra todo mundo que eu não tava nervosa. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a tremer. Mas tá tudo bem. Meu nome é Laiane, como você já falou. Eu tô na juventude, eu fiz a minha transição pra juventude na virada desse ano. Eu tava planejando minha transição. E aí, enfim, eu fiz. E eu estou muito feliz por estar aqui. E estar aqui, na verdade, é uma forma de agradecer a tudo que eu tenho aprendido estando aqui na juventude, tudo que eu tenho recebido. E eu fui encarregada da missão de falar com vocês a respeito do capítulo 2 de Tiago. E eu pedi que vocês já abrissem. A gente vai falar a respeito do cristão e a discriminação. Quem achou disso também? É, eu vou começar a ler com vocês, tá bom? Quem abriu ainda comigo. Tiago 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção que está bem vestido, dizendo-lhes: Sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: Fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que há de juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres neste mundo para serem ricos da fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome oposto vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostra um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Eu fiquei responsável, né, por trazer essa mensagem, dando continuidade à nossa série de mensagens Praxis, eu não sei se fala assim. E a temática que o pastor passou foi o cristão e a discriminação. Onde a Bíblia fala, assim, é proibida a acepção de pessoas. E algo assim. E no versículo 1, Tiago vai falar assim, pelo menos na minha versão NVI, ele fala: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não fazem diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E em outra versão, no caso na NVT, ele fala: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas. E Tiago, ele foi muito direto e claro, principalmente a quem ele estava falando. Ele não estava aconselhando pessoas qualquer. Ele, no início do Tiago, ele traz um destinatário, né? No início do livro de Tiago, ele fala as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, ele não estaria, ele estaria, no caso, escrevendo ao povo que foi separado ao Senhor e que foi disperso entre as nações. E em Tiago 2:1, ele é ainda mais direto a quem ele se refere. Ele se refere ao povo que crê, aqueles que têm fé no glorioso Senhor Jesus Cristo, ou como na outra versão, aqueles que são crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos nós. E a instrução de Tiago é: não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. E como podem afirmar que têm fé no Senhor se mostra um favorecimento a algumas pessoas. É o que ele nos adverte, porque é completamente incompatível com a mensagem do reino de Deus. Em seguida, nos versículos 2 ao 4, Tiago ele vai dar exemplos do que ele está falando. O texto ele vai falar sobre dois homens que entraram numa mesma reunião. Um estava vestido com roupas elegantes e o outro é, estava vestido com joias, né? E o outro estava vestido, o outro era pobre, estava vestido com roupas velhas e sujas. E ele fala assim: se por exemplo alguém chegar
a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas. Se vocês derem atenção especial ao que está bem vestido, dizendo-lhes, sente aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que haja juízes guiados por motivos perversos. Na NVI, ele fala, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento por critérios errados. E naquele tempo, a sua roupa e a quantidade de joias que você tinha no seu dedo, elas indicavam a sua riqueza, o poder que você tinha diante das pessoas. E os anéis, por exemplo, eram realmente esse símbolo de respeito e de compromisso. Então, quanto mais anéis você tinha no seu dedo, mais uma pessoa tinha poder. E isso era o comum da época, né? E hoje em dia não é tão diferente, porque se a gente para observar ao redor, vamos identificar com certeza as pessoas que são ricas e aquelas pessoas que são menos afortunadas, né? E não apenas pelas joias hoje em dia, mas e pelas vestimentas, mas pelas coisas que uma pessoa aparenta ter ou que ela tem. Como a pessoa fala, a forma como ela se veste, claro, né? O lugar que se frequenta, o lugar onde mora. E as coisas ainda elas são muito visuais. E essa é a grande questão do texto. Esse pré-julgamento pela aparência que nós fazemos, pelos bens, pela disposição que uma pessoa tem, pelas aquisições ou não. E a acepção de pessoas, no caso que eu falo na minha versão, né? É isso, é dar preferência, dar lugar, honrar uma pessoa em detrimento de outra, por causa de classe, por causa de privilégio, de riqueza, de posição. É dizer para uma pessoa, vem, senta aqui do meu lado, e para outra fingir que nem existe, ou quando passa do lado, e ignorar completamente. E esse texto ele me confrontou muito durante a semana. Eu passei a semana toda tentando identificar no meu dia a dia coisas que eu poderia falar sobre ele, que eu poderia identificar para trazer para vocês. E, sinceramente, não foi muito difícil, porque é uma coisa muito comum hoje em dia, infelizmente. E eu estava lembrando, quando eu estava escrevendo, e essa semana entrou um homem lá no ônibus, quando eu estava indo para o trabalho, e ele entrou com roupa social, super arrumado. E a primeira coisa que eu pensei foi que ele não parecia combinar com aquele cenário. De jeito nenhum. Ele estava todo arrumado, com uma sacola de farmácia, e eu pensei, meu Deus, esse homem não combina nada, esse cenário de ônibus, e estando ali de pé. E eu fiquei observando, né, até o GC do ônibus. E ele não sentou também. Na minha cabeça eu já tinha concluído que ou ele era advogado, e o carro dele quebrou, ou ele, sei lá, tava uma emergência e tinha entrado no ônibus. E a última coisa que passou na minha cabeça é que ele comumente pegava um ônibus. E quando ele não sentou, né? Quando ele escolheu não sentar, ficou de pé, eu fiquei pensando assim, a outra coisa que eu concluí na minha cabeça foi que ele não queria se sentar porque ele não queria se sujar. Porque eu certamente também faria isso se eu estivesse super arrumada. Até porque estava arrumada na segunda-feira. E quando ele não sentou, né, eu fiquei, meu Deus, que coisa absurda ele estar aqui. E aí eu concluí é, todas essas coisas e automaticamente eu me senti muito suja naquele ônibus, porque um- uma pessoa toda arrumada e eu voltando do trabalho. E quando eu me lembrei disso, quando eu escrevia, né, eu percebi o quanto que a minha mente ela já estava condicionada a concluir coisas na minha cabeça. Como eu já estava acostumada a julgar pela aparência das pessoas, e concluiu o que as pessoas podiam ou não podiam ter a partir do que eu pensava. E pela forma como as pessoas se vestem, né, como elas se comportam. E eu não sei nem se ele era advogado, nem se era emergência, eu não sei para onde é que ele estava indo, de onde é que ele estava vindo, e nem a razão dele não ter sentado no ônibus, mas o que eu sei é que foi isso que eu concluí na minha cabeça. Não era compatível com o fato dele estar ali. E não era como as coisas funcionam, pelo menos normalmente, né? E essa é a grande questão, porque à luz das experiências as coisas acontecem de uma forma completamente diferente. Porque, vendo os exemplos que a gente tem, são os improváveis que se tornam símbolos do cristianismo. Paulo, por exemplo, foi o maior inimigo dos crentes e se tornou um dos grandes propagadores do cristianismo. Davi, que era pastor de ovelhas, se tornou o grande rei de Israel. Abraão e Sara, que eram mistério, se tornaram pai de nações. Maria, que era virgem, se tornou mãe do Salvador.
E Jesus, o Messias, que era o rei esperado, nasceu numa estrebaria e sem riqueza. Essa é a configuração do reino de Deus, completamente diferente da configuração. E é por isso que Tiago ele começa dessa forma. Ele não daria instrução nem conselho a quem não entenderia esse versículo e não entenderia essa instrução. O versículo 5 fala: Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? E Coríntios 1, 27 e 28. Ele fala assim, nos instrui dessa maneira. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, a fim de reduzir a nada o que é. Tiago ele escreve para os crentes, para aqueles que creem em Cristo, porque só esses entenderiam essa configuração do reino, só eles entenderiam essa configuração da exaltação que ele faria. Porque o que é considerado como loucura para o mundo, na realidade, é a verdade do Evangelho. E Romanos 12, 2 fala, né? Para que a gente não se amolde ao padrão, mas que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, para que a gente possa ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a clareza do Evangelho. É o reconhecimento da verdade, dessa verdade do Evangelho, do padrão de Deus. É que a gente caminhe em contramão do mundo e que a gente não se amolde aos padrões que apresenta para a gente, do mundo caído, mas que a gente se transforme dia após dia, renovando a nossa mente por uma nova maneira de pensar à luz das Escrituras, à luz de Cristo, né? Para que assim a gente possa experimentar verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que a gente viva de maneira santa, parecida com Ele, dia após dia. E é por isso que Tiago ele nos exorta nos versículos 6 e 7. Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Porque a loucura aqui é que continuamos a desprezar os pobres e honrar os ricos. O erro aqui é que a gente continua a seguir os mesmos padrões do mundo. Os padrões que a gente escolhe e dá lugar aos mais ricos e oprimir os pobres. Os padrões que dão ouvidos às causas que têm posição e poder e que silenciam os que não podem dar nada em troca. E essa é a configuração do mundo. É sempre esperar algo em troca. É estender uma mão para ajudar e a outra para receber. Mas esse não é o padrão de Deus. E Tiago ele está falando não sobre o que nós, não apenas sobre o que nós fazemos lá fora, mas sobre o que nós fazemos nas nossas reuniões, na igreja. E quantas vezes nós não escolhemos quem queremos que sente do nosso lado, a quem nós queremos dar lugar. Quantas vezes a gente não dá lugar só quem nos convém, como olhamos para os que são considerados estranhos aos nossos olhos. E saindo agora da categoria dos ricos e dos pobres, a gente pode entrar em questões de raça, de gênero, de gosto. Se a gente se iguala ao mundo com pré-julgamentos, quando as pessoas que para nós são consideradas estranhas entre as nossas reuniões, que diferença essas pessoas vão encontrar aqui ou lá fora? Se a gente tem seguido os mesmos padrões pelo qual essa pessoa foi julgada lá fora pelo mundo. Qual o exemplo que nós temos afinal? Jesus ele sentou com traidores, com prostitutas, com cobradores de impostos que eram odiados naquela época, com ladrões, e nós queremos escolher quem é que senta do nosso lado. Não queremos sentar do lado dos pobres, dos mais pobres, daqueles que os pecados eles são espalhados pelos 7 mundos. Mas quem foi que nos tornou juízes? Porque a gente continua dando lugar à mesa para só quem nos convém. Por que a gente continua falando mal das pessoas, desafiando e revirando os nossos olhos, se todos nós estamos na mesma função do Evangelho? Os versículos 9, 10 e 11 vão falar assim. Mas se você mostra o favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpadas de transgredir a lei.
Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Somos todos nós pecadores, todos nós traímos Deus e continuamos a nos afastar da presença de Deus, enquanto Ele nos atrai para. Não podemos dizer que o pecado de alguém é maior do que o nosso pecado. Não existe essa pecadinho, pecador. Porque pecado é pecado, simplesmente, e ele nos afasta de Deus. E é por isso que tem tanta gente lá fora machucada pelo evangelho, mas na verdade foi machucada por pessoas dentro da igreja que tinham o mesmo tipo de olhar e pré-julgamento que eles encontravam lá fora. É por isso que, mesmo que os crentes eles afirmem seguir a Jesus, a gente odeia os crentes por causa da forma como eles olham para eles, da forma como eles os recebem, ou muitas vezes nem recebem, fazendo separação entre as pessoas, sem dar lugar, e é por isso que muitas vezes as pessoas odeiam tanto nós que somos crentes. E a gente muitas vezes pensa assim, ah, mas nem Jesus agradou todo mundo, nem Jesus foi amado por todos, Jesus também teve filhos. Só que, na verdade, isso é uma desculpa para esconder, na verdade, a nossa atitude diante de Deus. Com um sorriso no rosto, a gente fala que as pessoas odeiam o evangelho e tudo mais, mas na verdade as pessoas odeiam essa atitude que a gente tem de continuar seguindo os padrões do mundo, sendo que quando eles pisam aqui, eles esperam que a gente tenha uma atitude diferente. E a gente não tem tido porque a gente continua a fazer o que o mundo diz, a gente continua a seguir esses padrões que não deveriam seguir. E por conhecerem uma igreja que faz esse tipo de separação, uma igreja que olhou de lado, muita gente está por aí sedenta de conhecer a Deus e sedenta de conhecer o verdadeiro evangelho, machucada pelas coisas que nós temos feito ou que fizemos lá fora ou aqui dentro. Porque a igreja, infelizmente, tem se igualado ao mundo. E é por isso que Tiago ele fala aos crentes, ele não fala a qualquer pessoa. E ele fala, naquela versão NVT, como podem afirmar que têm fé em Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas e escanteiam outras. Como podemos, afinal? Do versículo 8 ao versículo 11, fala assim: sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostra um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecados e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Em Romanos 13, do 8 ao 10, nos fala: não devam nada a ninguém, a ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus fala aos fariseus em Mateus 22, quando eles perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos defendem toda a lei e os profetas. Os dois mandamentos eles devem andar juntos. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como nós. Em João 13:34, Jesus ele é ainda mais direto. Ali perto já de ser condenado, ele vai falar aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu também. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros, porque não há separação na mesa do Senhor. O Senhor nos deu um mandamento, Ele não nos pediu um favor, Ele nos manda amar uns aos outros. E o padrão de Deus é que a sua igreja viva em unidade. É o que ele diz através de Paulo em Romanos 12, sobre a unidade do corpo de Cristo, né? Que o corpo ele não deve andar separado. Ele não pode, um membro do corpo ele não pode dizer a outra parte do membro que não precisa dele. O corpo ele é composto de diferentes membros. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer homens, quer mulheres. Todos nós somos um em Cristo Jesus, não há distinção na mesa. E podemos dizer a alguém que não pode fazer parte das nossas reuniões. Não podemos falar para as pessoas que elas não podem fazer parte das nossas reuniões. Não podemos não dar lugar às pessoas. Enquanto estamos todos muito fartos aqui de conhecer de Deus, tem muita gente que morre de fome lá fora sem conhecer do verdadeiro Evangelho. E porque ele não achou lugar na mesa do Senhor. Porque, infelizmente, nós temos nos igualado ao padrão do mundo. Temos nos igualado à forma como as pessoas lá fora elas julgam as outras. E 1 Coríntios 4:7 fala: Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como assim não trouxe? E por fim, Tiago ele conclui a sua instrução dizendo: Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei e os libertos. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Todos nós, sem distinção, como é o reino de Deus, seremos julgados pela lei. Mas se não mostramos misericórdia, apenas ter medo da condenação eterna. Que a gente não mostre misericórdia às pessoas quando elas se juntarem a nós, somente por ter medo de passar a nossa vida queimados no inferno. Que a gente, na verdade, faça isso por entender o padrão de Deus, por amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é isso que Deus deseja para nós, que a gente possa viver essa unidade do Evangelho, essa unidade da igreja, sem pré-julgamentos com as pessoas. Porque só se vive o segundo mandamento se a gente aprender a viver o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e eles vão lá para lá. E é isso. Eu queria orar por todos nós, para que a gente possa, que Deus possa sondar os nossos corações, para que a gente possa aprender a viver a identidade e para que a gente possa se tornar mais parecido com Jesus. Ora, Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse tempo de presença. Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelas escrituras, Deus. Quero te agradecer, Senhor, por tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. E te pedir, Senhor, somos os nossos corações feito algo, Pai, que te desagrada. Te pedir, Senhor, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, Pai, para que possamos viver em verdadeira unidade, para que possamos viver em verdadeira unidade lá fora, fora das quatro paredes, Senhor. Que possamos viver verdadeiramente daquilo que o Senhor nos chama para viver, Pai, que é a plenitude do Evangelho. Ser santos como tu és santo, Senhor, nos pareceria tua agia como o Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, nos tornar, Senhor, das nossas reuniões, lá fora, Senhor Jesus, nas nossas faculdades, no nosso trabalho. Pessoas, Senhor Jesus, que as pessoas possam enxergar, Pai, como verdadeiros mensageiros das tuas palavras. Que em nós não haja distinção, não haja discriminação, Senhor, mas que haja corações sinceros que buscam, Senhor, amar uns aos outros, como o Senhor nos amou e como o Senhor nos destruiu amado. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada um aqui, que a palavra possa ter sido colocada como semente em cada coração. Que o Senhor permaneça em nós.